Imagina uma sala de aula onde tem um menino chamado Flávio. Esse menino é extremamente hiperativo, não para quieto, perde objetos, não consegue focar nas suas tarefas, grita, corre dentro da sala. E a professora precisa sempre ficar de olho nele, porque nunca se sabe onde o Flávio está, o que o Flávio está fazendo. E essa criança rapidamente vai ser indicada, né, para um psicólogo com uma suspeita de TDAH, ou às vezes só pela hiperatividade ele vai ser indicado para esse profissional, né, para receber a atenção que ele precisa. Mas na mesma turma do Flávio, tem uma menina chamada Alice. Alice vive no mundo da lua, desatenta, desorganizada, distraída. Ela perde prazos para entregar trabalho. Ela demora nas tarefas que a professora passa em sala. Às vezes esquece material em casa, não leva caderno, não leva o livro. E por conta disso a professora, né, vai repreender ela a todo momento. Chama a atenção dela, envia bilhete para os pais, comentando o que a Alice faz, ou não faz, no caso. A professora, né, que já está extremamente desgastada com o Flávio, não dá muita atenção para Alice. Porque, afinal de contas, a Alice só é uma menina preguiçosa, né? Ela só é distraída. Ela, no caso, é uma criança irresponsável. E por isso a professora recorre ao bilhete aos pais. E assim, a Alice, né, passa despercebida na escola. A Alice também tem TDAH. A Alice, assim como o Flávio, tem um diagnóstico, sendo que o dela é um TDAH predominantemente desatento. Então, por conta disso, né, ela vai ser subdiagnosticada, ou seja, vai demorar mais para ter o laudo, provavelmente só vai conseguir esse laudo aí na vida adulta ou adolescência. E o Flávio, o colega dela, de tão hiperativo que é, ele já foi diagnosticado cedo. Com isso, né, ele é poupado de muitos sofrimentos. Meu nome é Yasmin Rezende, sou psicanalista clínica, e esse é mais um episódio do nosso podcast Freud Explica, e nele eu vou trazer o foco para o TDAH em mulheres. Lembrando que eu já fiz um podcast aqui sobre o TDAH de forma geral, então se você não assistiu, pausa esse, volta no nosso canal e encontra um especial sobre TDAH. E depois você volta aqui e continua assistindo o sobre mulheres. E assim vamos continuar o nosso podcast. Essa história que eu acabei de contar para vocês, ela é contada de outra forma no livro Mentes Inquietas, da Ana Beatriz Barbosa, né, a psiquiatra. E ele vai falar sobre TDAH, desatenção, hiperatividade e impulsividade. Sendo que nele tem um capítulo só para mulheres. Então, se você tem essa curiosidade e quer saber mais sobre essas histórias reais, essa história foi retirada do livro Mentes Inquietas, da Ana Beatriz. Então, continuando no nosso podcast, né, com foco agora nas mulheres, elas são comumente subdiagnosticadas devido a essa ausência da hiperatividade e as expectativas culturais que nós mulheres sofremos quando somos exigidas sermos organizadas e calmas. E essa condição, né, vai impactar a nossa autoestima, que sofremos desde a infância, com repreendas, com estresse de não atender às expectativas sociais. Então, nós, mulheres, enfrentamos desafios específicos, né? Incluindo problemas de organização, concentração, que vai gerar aí uma ansiedade e uma depressão. E ao crescer, né, com o nosso desenvolvimento, as responsabilidades elas aumentam. E a falta de compreensão, apoio, pode tornar a vida adulta dessa mulher muito difícil, porque muitas das vezes ela nem sabe que ela tem esse diagnóstico. Então ela só se julga como uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não consegue fazer as coisas, ou ela vai receber laudos de depressão, laudo de ansiedade, mas nunca do TDAH em si. É mais complicado esse laudo vir, né? Então, o livro, de novo, voltando ao livro da Beatriz, né? Ele também traz relato de duas mulheres, né? A Silvia e a Ana Alice, que vai ilustrar essa dificuldade. A Silvia, ela conta que
é uma pessoa distraída desde a infância, e esses desafios continuaram na vida adulta. Enquanto isso, a Annalise fala sobre a vida agitada e desorganizada. Então aí você pode ver os dois espectros, digamos assim, né, dos três que existem no TDAH. O desatento, o hiperativo e o misto. Nas mulheres, o mais comum é o tipo desatento. Então as mulheres com TDAH, elas vão enfrentar desafios adicionais ao cumprir os papéis tradicionais de esposa e mãe. Então a maternidade vai ser mais difícil, fazer as tarefas vai ser praticamente impossível para algumas pessoas. E então essa vida adulta vai ser bem complicada, né? Caso falte a compreensão e ao apoio. Porque se você tem a compreensão e apoio, tudo vai ser resolvido. Mas se falta, isso vai levar, né, ao sentimento de culpa e de depressão. No entanto, essas mulheres também podem ser mães e esposas criativas e enérgicas, proporcionando um ambiente divertido e dinâmico para suas famílias. Então elas vão ser aquelas mães que algumas pessoas chamam de mães descoladas, com esse termo bem antigo, mas mães descoladas, as mães legais, as mães, entre aspas, doidinhas, aquelas mães que topam tudo, que vão para todos os lugares, que saem com os filhos, porque elas têm essa agitação, né, maior. Ou vão ser aquelas mães criativas, embora elas sejam desatentas, elas são naturalmente mais criativas, então aí é um outro lado do TDAH. Então agora, sabendo dessas histórias e sabendo mais do TDAH em mulheres, vamos falar sobre alguns sintomas, né, e a manifestação e a diferença entre o TDAH em mulheres e homens. Então, na questão hiperatividade versus desatenção, os homens eles vão apresentar mais sintomas de hiperatividade e impulsividade. Então, vai incluir comportamento inquieto, dificuldade de ficar sentado, interrupções, né, na fala frequentes. Já as mulheres, elas mostram mais sintomas de desatenção. Então, vai incluir dificuldade de manter foco, esquecimento, desorganização. E isso é menos óbvio, né? É uma coisa mais difícil de ser identificado e que vai ser interpretado muitas das vezes como desinteresse ou preguiça. As comorbidades. Nos homens, as comorbidades mais comuns são transtornos de conduta e comportamento agressivo. Já nas mulheres, elas têm maior propensão a desenvolver comorbidades como ansiedade, depressão e transtornos alimentares. E essas condições, né, vão mascarar os sintomas do TDAH. Então, muitas das vezes, elas vão receber diagnóstico de outras coisas antes do diagnóstico do TDAH. Agora, falando sobre o diagnóstico em si. Nos homens, eles são diagnosticados mais cedo, geralmente na infância, por conta desses sinais, né, óbvios da hiperatividade. Já as mulheres vão ser diagnosticadas mais tarde na vida, muitas das vezes na adolescência ou na fase adulta, quando os sintomas de desatenção começam a afetar significativamente a vida cotidiana. Só um momento para a gente lembrar, de novo, né, reforçar que existem 3 tipos de TDAH. O misto, o desatento e o hiperativo. Então, lembrem-se disso enquanto vocês ouvirem o podcast. Existem 3 formas do TDAH. Então, por mais que eu tenha falado que mulheres geralmente são diagnosticadas com TDAH desatento, isso não significa que elas não vão apresentar outras formas do TDAH. As outras mulheres podem ser hiperativas ou sintomas mistos. E aí elas vão ser ao mesmo tempo desatentas e hiperativas. Então, voltando às nossas diferenças, né, entre homens e mulheres, na questão de percepção e estigma da sociedade, os homens, os comportamentos hiperativos, né, rapidamente são reconhecidos como sinais de TDAH. Então, para os homens é super normal. Já as mulheres vão enfrentar estigmas diferentes. Elas vão ser vistas como sonhadoras, desorganizadas. E isso não vai levar uma suspeita ao TDAH. Isso geralmente vai, novamente, levar a resultados, né, de subdiagnósticos ou diagnósticos incorretos. A diferença agora é nos impactos na vida da pessoa. Então, na vida acadêmica e profissional, os homens eles vão enfrentar mais dificuldades comportamentais, afetando seu desempenho escolar ou profissional, e as mulheres
elas vão sofrer mais com a dificuldade de organização e foco, o que pode afetar o desempenho de maneira mais sutil, mas vai ser significativo de qualquer forma. No social, os homens eles vão ter mais dificuldades em ambiente que exijam disciplina e silêncio. Então, ambientes muito calmos, que exijam um certo padrão a ser cumprido, um padrão social, com normas sociais, os homens vão ter dificuldades. Já as mulheres, elas vão ter, o social delas, né, vai ser impactado na questão, novamente, da organização social. Então, ela vai esquecer compromissos, vai esquecer tarefas, e isso vai afetar as suas relações interpessoais. Na questão de medicamentos, vocês podem se questionar, já que existem tantas diferenças, então existe um medicamento para homens e medicamento para mulheres? E a resposta é não. Os tratamentos vão ser baseados no indivíduo, ou seja, pessoas com mais comorbidades, elas vão precisar de mais medicamentos. Pessoas com menos comorbidades vão precisar, geralmente, né, de mais medicamentos para conter essas comorbidades. Mas medicamento para o TDAH em si não tem diferenciação entre homens e mulheres, é um só. E aí vão ter vários medicamentos para TDAH, que eu não vou entrar aqui nesse quesito agora, mas se quiserem, se tiverem dúvidas, curiosidades, eu posso trazer mais para frente. Então comentem se vocês quiserem saber sobre os medicamentos, que eu posso trazer um mini podcast para falar sobre isso. Entrando agora no final do nosso podcast, fica bem claro que os profissionais de saúde precisam saber e estar cientes dessas diferenças entre homens e mulheres para ter um tratamento e um diagnóstico mais preciso e eficaz. Então, essa conscientização da diferença, das manifestações dos sintomas, precisam ser claras e evidentes para todos os profissionais e para todas as pessoas, né? Olhando agora para a nossa sociedade, precisamos saber que existem essas diferenças. Então, existem pessoas que não vão ser hiperativas, existem pessoas que não vão ser muito esquecidas, mas elas não deixam de ter TDAH. Então, especificamente no caso das mulheres com TDAH, precisamos entender, né, e aceitar as nossas diferenças, buscar apoio e valorizar as nossas qualidades únicas, para viver uma vida plena e menos angustiante. Então aí entra a importância da terapia, porque o medicamento sozinho não vai fazer o efeito esperado, não vai resolver todos os problemas da sua vida. Pessoas com TDAH, e aí eu me coloco também como uma pessoa dessas, porque eu também possuo TDAH, nós temos que ser extremamente regrados, precisamos de rotina, embora a gente não goste, mas precisamos de rotina. E isso a gente vai aprender aonde? Na terapia. A gente precisa aceitar e lidar com o nosso diagnóstico. E, novamente, é onde a gente vai entender e aceitar isso. Na terapia. Então, essa é a importância da terapia, né? Para pacientes com TDAH. E isso daí vai se expandir até mesmo para pacientes que não possuem. Mas vocês já devem saber de escutar o nosso podcast. E para terminar, eu deixo aqui a indicação de 2 livros que podem ajudar você que está escutando esse podcast, ou você que quer entender um pouco mais sobre o assunto. O nome do primeiro livro é Vencendo o TDAH Adulto, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, do autor Russell E. Berkley e colaboradores. Então, tem mais de um autor, mas nas lojas você vai achar o Berkley como o principal autor. E do mesmo autor, né, a gente também tem um livro tratando o TDAH em crianças e adolescentes, o que todo clínico deve saber. Por mais que esse último livro seja indicado, né, mais direcionado à clínica, você também, pai que está escutando, ou mãe que está escutando esse podcast, ou adolescente que está escutando esse podcast, quer saber mais sobre a sua condição, quer se conhecer, quer se entender, esse livro é para crianças e adolescentes, então você pode ler. Ou você, pai, mãe, tutor da criança, que suspeita que sua filha ou filho esteja, né, tem TDAH, você pode ler esse livro para te ajudar. São livros de renome,
São livros reconhecidos. Então, são livros que você lê com a certeza de que não está tendo informações errôneas sobre o TDAH. E assim a gente finaliza mais um podcast, dessa vez sobre o TDAH em mulheres. Caso queiram comentar, fazer perguntas ou ficou com dúvida em alguma coisa, só comentar que vamos fazer o possível, né, para responder. E quem sabe, né, a sua dúvida pode virar um outro episódio de podcast. Então, até a próxima. Boa semana para você que estiver escutando isso. Boa noite, bom dia ou boa tarde, porque eu não sei em que horário você está escutando. E muito obrigada por chegar até aqui.